Primeira finalização como profissional, Luiz Henrique vai às redes para a alegria da torcida botafoguense. O segundo gol alvinegro também surge com o capixaba de 17 anos. Após grandes jogadas de Luiz Ricardo, ele bate no contrapé de Rodrigo. O placar vira goleada ainda no primeiro tempo. Rodrigo Pimpão bate o pênalti no canto e faz 3-0 para o Botafogo. Na segunda etapa, Luiz Henrique avança pela esquerda e serve Tomás. Rodrigo faz o que pode, mas na sobra, Pimpão com muita tranquilidade faz o segundo dele e o quarto do Botafogo. E a goleada vira massacre, após nova cobrança de pênalti. Thiago Carleto bate forte e passa a régua, 5-0 no estádio Newton Santos. Vamos ver agora como fica a classificação na tabela do campeonato. O Paraná empatou em 0-0 com o Criciúma. No Clássico Baiano, o Vitória goleou o Bahia por 4-1. As equipes pernambucanas foram bem na rodada. O Santa Cruz venceu fora de casa o Bragantino por 2-1. E o Náutico derrotou o Oeste pelo mesmo placar, 2-1. O América de Minas fez 3-1 no Mogi Mirim. ABC e Macaé ficaram no 1-1. E CRB e Boa Esporte também. Com os resultados, o Botafogo voltou à liderança com 23 pontos, seguido do Paysandu com 22, Náutico 21 e fechando o G4, o América Mineiro com 20 pontos. O Sampaio ocupa agora a 8ª colocação com 15 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Boa Esporte tem 10. Atlético de Goiás segue com 8 pontos. Em penúltimo, o Ceará tem 5. E na lanterna, com apenas 3 pontos, o Mogi Mirim. E aqui com a gente, Nicolau Leitão. Nicolau, o que foi que aconteceu com o Sampaio? Boa tarde, Sirlan. Boa tarde a todos. Aconteceu, Sirlan, que futebol não se ganha por pontos. Não é? A palavra gol ela tem origem inglesa e significa meta, objetivo. Ou seja, não adianta você ter a posse de bola. O Sampaio teve mais posse de bola, especialmente no início do jogo. Pimentinha deu muito trabalho. E o Douglas, que estava estreando como titular, teve muitas chances de balançar as redes. Mas se esse domínio, esse controle, ele não se traduz em gols, não adianta. De nada, não é? O Luiz Henrique, o garoto de 17 anos do Botafogo, deu um banho de frieza. Já no primeiro toque, na primeira finalização dele como profissional, ele já fez um gol. Que o Rodrigo pesou a questão da altura do goleiro do Sampaio, né? Ele estava um pouco adiantado e o Luiz Henrique se aproveitou, né? É um garoto de 17 anos. É óbvio que tem que ter muita calma, mas é uma pequena amostra do que o futebol brasileiro ainda é capaz de produzir, se você tiver minimamente uma organização, né? Um garoto de 17 anos, que já na estreia dele como profissional fez 2 gols e se aproveitou da fragilidade defensiva do Sampaio. Teve muita fragilidade, o Botafogo chegou como quis e nas vezes em que chegou, fez o gol, ao contrário do Sampaio. O Sampaio que está zerado em gols desde que o Robert foi embora. A gente já falou aqui da dependência que o Sampaio tinha e ainda tem do Pimentinha. Pode-se falar também da dependência do Robert. O Sampaio, depois que o Robert foi embora, logo depois daquele jogo contra o Criciúma, o Sampaio empatou em 0-0 com o Bahia, aqui no Castelão, e vem de 2 derrotas fora de casa. Para o Santa Cruz, 1-0, e agora para o Botafogo, 5-0. Ou seja, desde que o Robert foi embora, o Sampaio está zerado. E ele, o detalhe, ele já estreou com um golaço pelo Vitória no Clássico no Bavia. Então o Sampaio vai ter que achar, o Douglas vai ter que desencantar. Agora, Nicolau, não dá nem para ficar lamentando. Amanhã já tem jogo novamente. Pois é, não tem tempo para lamentar. O Douglas, que perdeu muitos gols, ele vai ter que desencantar, senão a torcida vai cobrar e vai cobrar forte amanhã. O Sampaio tem que aproveitar aí que tem uma sequência de 2 jogos em casa, começando amanhã, contra o Luverdense. O Luverdense que vinha na zona de rebaixamento, ganhou bem do Ceará por 3-0 e respirou um pouco ali, colocou um pouco a cabeça fora da água ali do Z4. E então o Sampaio vai ter que jogar para ganhar amanhã, não tem muito o que conversar, vai ter que fazer 6 pontos. O Sampaio está ali no meio do caminho, próximo do G4 e próximo da zona de rebaixamento, com 50% de aproveitamento. Então tem que aproveitar o fator casa, 2 jogos em seguida em casa, assim como ele veio de 2 jogos fora de casa e perdeu os 2, agora ele tem que recuperar dentro de casa no Castelão, tem que mostrar força no Castelão. Pois é, e essa derrota pode desanimar a torcida? Pode desanimar a torcida, e eu acredito que isso já deixou a torcida bem desanimada, a torcida que não vem mantendo a mesma média das temporadas anteriores, ainda assim uma boa média, se você comparar até com clubes da Série A, mas o torcedor do Sampaio que se acostumou
a torcida do Sampaio e os jogadores do Sampaio se acostumaram a ter essa força das arquibancadas em maior número. Esse ano não está sendo tanto assim. Também uma overdose de competições do Sampaio, crise financeira, os ingressos também não são lá muito baratos. Agora, essa sequência de 2 jogos, com certeza, a expectativa é que a torcida amanhã não compareça em tão grande número, apesar que aqui a gente estimula que o torcedor tricolor, é exatamente essa hora que você mostra a sua fidelidade ao clube, sua paixão pelo clube. É a hora de levantar o clube na dificuldade, não dá para ir só na boa, não é? Tem que aproveitar a dificuldade para mostrar a paixão. Esse horário é muito complicado. Eu mesmo tenho muita dificuldade de chegar no Castelão nesse jogo de 7h30 da noite. Eu queria que você reforçasse. É um horário que é bastante complicado. Esse horário das 7h30 da noite, a turma que está saindo do serviço, o trânsito é intenso, então é um horário que de fato é difícil de chegar no Castelão. Mas a gente aqui estimula, faz o reforço, porque esse é o momento da torcida mostrar verdadeiramente a sua paixão pelo clube e tentar levantar de novo o Sampaio. Não é só na boa que a torcida mostra, né? A torcida tem que mostrar especialmente nos momentos de dificuldade. Nicolau Leitão, muito obrigada pela sua participação aqui no Repórter Maranhão. Obrigado, Cirlá.